Lá. Que dia especial. Que dia especial. Tô emocionada, feliz, animada, querendo conversar sobre coisas bem importantes. E vamos dar uns minutinhos, né? Uns minutinhos pra galerinha entrar. Hoje é um dia importante demais pra mim. É um dia que a gente começa, lógico, né? Que a gente aproveitou toda essa... Vocês estão me ouvindo bem? Pessoal que tá entrando, tá dando pra ouvir perfeitamente? Linda é você! Lucas, você é a coisa mais linda do mundo, bem. Pelo amor de Deus, esse seu cabelo ruivo que Deus te deu. Ai, meu Deus. Preciso saber se vocês estão me ouvindo. É importante eu saber se vocês estão me ouvindo. Pra gente poder começar a conversar, né? Ó, Vini! Vini! Meu amigo guerreiro. Eu não tenho falado muito com você, mas você tá nas minhas orações, viu? Muito, você sabe. Vai, pessoal, ó, estamos chegando. Hoje é um dia especial de uma live específica. O Lucas que tá aqui com a gente, ele é um baita profissional, vai poder ajudar bastante com qualquer tipo de questão. A gente vai falar sobre queda capilar hoje e vai ser um momento especial. A gente tem 1 hora de live, porque depois ela cai, vocês sabem disso já, né? Então, eu vou dar mais uns minutinhos, tá? E a gente já vai começar. Eu tenho uma convidada especial, uma pessoa mara, vocês vão amar, um doce de pessoa. E ela vai instruir bastante a gente, principalmente nós profissionais. Já vou falar um pouquinho de mim pra gente realmente começar. Só mais um pouquinho. Tem novidade no final da live hoje, uma novidade que eu pedi muito para que desse certo, e aí não importa a tempestade, depois de tudo que a gente vive, vem a bonança, né? Então a gente tem boas notícias hoje, com a graça de Deus, uma melhor que a outra, um conteúdo muito legal, vai ser top. Vini, me conta, como é que você tá, meu querido? Como que tá a recuperação? Ó, às 4h08 a gente começa, tá? Oi, Li, querida. Já vamos começar, tá? Daqui a pouquinho. Oi, Isa Neves. Que bom que você conseguiu entrar. Seja bem-vindo. Três minutinhos, gente. A gente já vai começar, tá? Vandré! Oi, Vandré, querido. Vandré é meu amigo do CAPS.
Maravilhoso. Um abraço. Como é que vocês estão se virando lá? Dois minutinhos, pessoal. Vamos entrando. Puxa a cadeira. Não tá funcionando? Nem testei. A minha galera preferida da cidade de Matão acabou de entrar. Pessoal da de Ervas. Um minutinho, gente. Um minutinho pra gente não perder tempo e falar do que realmente importa. Vamos começar já já. Ai. Que comecem as pessoas especiais chegarem. É isso aí. Nós vamos entrar, pessoal. Deu meu horário. Agora a coisa vai ficar séria. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar oficialmente. Meu nome é Cris Neves. Eu sou da cidade de Matão. Sou uma simples empresária, mas muito batalhadora. Eu trabalho... Oi, Rô! Maravilhosa! Eu trabalho com a área da beleza. Quase todo mundo que está aqui já sabe. Já tem aproximadamente 20 anos que eu estou nessa batalha de deixar as pessoas cada vez mais bonita, mais feliz. E a minha maior preocupação sempre foi, desde o início, o bem-estar de cada um. Quem me conhece sabe que eu procuro sempre cuidar muito mais da parte interna para chegar na externa. A gente consegue sempre ter um resultado melhor quando a gente fala com o coração e quando a gente fala a verdade para as clientes, não é verdade? E, bom, minha biografia breve é que eu tenho aí quase 20 anos de carreira na parte de cabeleireira, química capilar, vendas de produto. Eu já fiz muita coisa, gente. Já trabalhei muito com a área da beleza. Já aprendi muito, já enfrentei muitos desafios. Hoje não vai ser o tema, o assunto não vai ser eu. O assunto vai ser queda capilar, como é o tema da live. Mas é muito importante vocês saberem que a gente tomou a decisão de se unir, começar a falar sobre temas interessantes, porque o nosso país ele está pedindo isso agora, na verdade. A gente está numa fase muito complicada, a gente está vivendo uma pandemia e a gente não pode trabalhar, pelo menos assim. Eu sei que pelo Brasil todo já tem cidades que está funcionando, que está trabalhando com as medidas de proteção, de higiene, mas aqui em Matão não deu certo. A gente teve uma liminar, mas ela foi vetada, então eu, profissional, estou parada. A gente está trabalhando na medida do possível, atendendo uma pessoa por vez, mas isso assim é muito complicado, não está dando certo, então a gente resolveu esperar a coisa acontecer. Renata, oi amor, linda, bem-vinda. Pablo, obrigada meu querido, seja bem-vindo, viu? Muito bem, gente, e aí a gente tomou a decisão de que já que a gente não pode trabalhar com as mãos, vamos trabalhar com a boca, né? Vamos trabalhar falando, vamos trabalhar explicando um pouco da situação que a gente está vivendo. E o que eu bolei? Eu fiz uma enquete com vocês há 2 semanas atrás e comecei a planejar
um live específico, especial, para quem fizesse mais perguntas específicas. E eu recebi 40 perguntas dentro do meu perfil no Instagram. E de 40 perguntas, 12 foi a respeito de queda. Então foi por isso que eu tomei a iniciativa de fazer um script, fazer um cronograma para a gente falar sobre queda capilar, que é um assunto atual. Ele nunca sai, né? Porque a gente enfrenta problemas diários com clientes, tanto mulher quanto homem, com problema de queda capilar. Cada um no seu cada um, homem por uma situação específica, mulher por uma situação específica. E aí hoje, de uma maneira muito especial, eu tenho uma convidada que, assim, eu tenho muitos adjetivos para fazer dela. Ela é uma pessoa que contribuiu muito para esse início de projeto que eu entrei aqui na cidade de Matão, que é uma rede de network de pessoas que se apoiam. E ela esteve comigo, assim, desde o início. Sempre me abraçou, sempre foi muito carinhosa comigo. Ela é uma pessoa muito estudiosa. Eu tive a oportunidade de conhecer do início ao fim a empresa dela. Nós passamos 1h30, quase 2 horas lá dentro conversando. Eu tenho muito orgulho. Você adicionou aqui, por favor? Eu tenho muito orgulho, gente, de convidar uma amiga. O nome dela é Elaine Arruda Cruz. Ela é uma farmacêutica formada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em Ribeirão Preto. Vai vendo, ao poder da garota. Garota, uma mulher espetacular. Ela é especializada, ela tem especialização em homeopatia, cosméticos e manipulação de medicamento. Ela é muito competente. Só um minutinho, gente, eu tô adicionando ela aqui. Eu vou fazer o convite para ela entrar. Aqui. Isso. Então você. Oi, Ah! Oi, Cris, tudo bem? que honra! Tudo bom e você? Tudo bem, graças a Deus. A honra é minha, tá? Em estar participando junto com você. A gente faz parte, né, daquele grupo de network no BNI. Então é sempre um ajudando o outro, né? Exatamente. E compartilhando conhecimento. Que esse é Exatamente. o nosso propósito, né? Exatamente, muito bem citado. Nosso propósito é compartilhar conhecimento e ter respeito e carinho pelo próximo e aí ajudar da melhor maneira possível, do jeito que a gente conseguir, não é verdade? Isso, com certeza. Através do Olá, nosso conhecimento. isso aí. Eu estava falando para o pessoal um pouquinho sobre você, sobre a sua competência, sobre o seu trajeto de vida. E você, assim, tem uma carreira longa e eu tenho muito orgulho, porque dentro da minha profissão, eu sempre fiz indicações, nem antes mesmo de trabalhar no BNI com você, eu sempre indiquei a de ervas como referência por causa dos shampoos que vocês elaboram lá e que, para mim, sempre teve resultado positivo com os meus clientes. Então, quem é meu cliente, já me conhece, já trabalha comigo, já é atendido por mim, eles já sabem. Eles têm uma referência de onde buscar. E aí calhou da gente se conhecer e aí ter essa afinidade tão agradável. Eu fico muito feliz. Então, ó, eu queria começar da maneira, assim, vou tentar falar rapidamente as dúvidas iniciais que surgiram nessa enquete que eu fiz, tá? Já te apresentei, o pessoal já sabe. Ó, Mônica entrou. Nossa, tem muita gente entrando. Que Silva, legal! um beijo para todo mundo que está chegando. A gente está falando sobre um tema muito pertinente, que é a queda capilar. Vamos iniciar agora. E aí, Elaine, eu queria aqui rapidamente, antes da gente entrar nesse assunto importante sobre queda, que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a farmácia, por favor. Ótimo, então tá.
Meu nome é Elaine da Cruz, como a Cris já me apresentou. Eu estou em Matão há 31 anos já com a farmácia de ervas, né? E desde que eu fiz farmácia e indústria na Faculdade de Ciências Farmacêuticas em Ribeirão Preto, a minha paixão foi cosmético. Então eu já sabia desde o início que eu queria ir para o lado da cosmetologia, para manipulação de medicamentos, trabalhar ajudando nessa questão com o personalizado. Porque nós somos únicos, né? Então, cada pessoa tem uma composição celular, uma composição metabólica. E através do personalizado, nós conseguimos tratar o paciente, né? Uma doença, ou uma medicina preventiva, ou melhorar o bem-estar. Então, a gente consegue com produtos personalizados, cosméticos, perfumaria personalizada. Então, eu já estou com à frente da farmácia há 31 anos. E a gente hoje e é um convite muito prazeroso para mim estar falando da minha profissão, estar aqui com você, porque nós, da barbearia, nós da farmácia de manipulação, nós somos a ponte, né, entre o paciente e o médico. Então, o primeiro local que eles procuram, ou, por exemplo, se a pessoa vai até a barbearia, então a primeira pessoa, provavelmente, que vai detectar que o cliente está com uma micose, vai ser você, da barbearia. Então, aí é a ponte que vai ligar o paciente ao médico, tá? Levando para um tratamento. E a mesma coisa na farmácia. Tá? Tem alguns produtos que a gente já faz uso, né? Shampoos, né? Shampoos com extratos fitoterápicos, shampoos com fatores de crescimento, como você já conhece. Então, a gente já aplica também, né? Mas o diagnóstico mais preciso, exame através de microscopia, esse é o médico que faz. Então, é muito importante o trabalho da barbearia, da farmácia de manipulação e do médico junto, porque todo mundo trata o paciente, cada um na sua área, né? E hoje nós estamos aqui para falar a respeito de queda de cabelo, porque muitas pessoas, né? O que acontece? Tem medo, às vezes, em algumas situações, de estar lavando a cabeça. Não, quando aparece muita queixa desse tipo. Quando eu lavo a cabeça, cai muito mais meu cabelo, né? Mas isso é um mito. Por quê? Porque nós já perdemos, normalmente, de 50 a 100 fios por dia, né? E o que acontece? O cabelo fica preso um no outro. E quando você lava, você passa um condicionador ou passa um pente, então ele vai, se você demorar 2 dias para lavar a cabeça, ele vai cair o equivalente a 2 dias de cabelo, que não tinha caído ainda, né? E a gente não precisa se preocupar, porque nós temos mais de 100 mil, 150 mil fios de cabelo, né? E o cabelo é a célula que mais, as papilas, né, no bulbo capilar, são as células que mais se diferenciam, são as células que mais crescem, perdendo só para a medula. Então, nós temos constantemente cabelo nascendo, crescendo, né? Então, nós temos em torno de 85% a 90% de cabelos em fase de crescimento, que é a fase anágena e telógena, e nós temos só 15% de anágena e catágena, e nós temos só 15% que é a fase telógena, que é a fase onde o cabelo já está morto e ele é empurrado por um fio que está nascendo na fase anágena. Então, esse é o ciclo natural do cabelo. Então, a gente não precisa ter preocupação com relação a isso, tá? E o nosso cabelo também, a gente consegue melhorar a nutrição do cabelo, né? Porque a gente não precisa se preocupar só com relação à queda. A gente tem que trabalhar a medicina também preventiva, melhorando a nutrição do nosso cabelo. Por quê? O nosso cabelo, né, ele é composto 95% de proteína. Então, é carbono, oxigênio, hidrogênio, pontes de sulfeto que se unem e formam a proteína, que é a queratina. E aí a gente tem uma menor porcentagem, né, de água, lipídios, que são os ácidos graxos, e menor porção de ferro e zinco. Então, por isso que os óleos, quando a gente faz uma hidratação, tem uma afinidade, um óleo de jojoba, por exemplo. Porque nós temos na composição do fio uma porção graxa,
né? Então, nós não precisamos nos preocupar. É só ter uma dieta rica em proteínas, né? Que a gente vai trabalhar preventivamente contra a queda de cabelo. Exatamente, Laine. É bem interessante a gente falar e ainda poder falar um pouquinho sobre composto, porque, na verdade, a gente não vai hoje invadir a área médica. Nós vamos falar sobre prevenção e cuidados que tanto eu quanto você temos autonomia para conversar. Então, isso tem que ser deixado bem claro para que não tenha nenhum tipo de especulação. E, na verdade, hoje é um bate-papo de perguntas e respostas, dúvidas das clientes, para que elas consigam tomar uma decisão. Eu tô com uma pessoa que eu acredito que ela é amiga sua, porque eu já recebi uma mensagem e ela está falando. Como que é a perguntinha que ela fez? A Maria. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá vendo? Deixa eu só conferir aqui a pergunta dela. Ela está falando que cai o cabelo aos tufos e que ela fica desesperada. Bom, vamos por partes, porque eu quero ver aqui, eu tenho algumas perguntas que eu anotei das minhas clientes. Quais as doenças? É o que mais elas me questionaram. Quais as doenças? As pessoas, elas acham que elas estão doentes porque elas estão perdendo o cabelo. Quando, na verdade, eu, como cabeleireira, como profissional na área da beleza, e que mexe muito com a parte química, eu tenho muita certeza de que existem algumas falhas que as clientes cometem e que acaba. Esse é o primeiro passo para que as minhas clientes, principalmente as minhas clientes mais antigas, elas já sabem, eu sou muito criteriosa em falar o que pode e o que não pode. E o excesso químico, as pessoas que gostam muito de fazer progressiva, gostam muito de fazer mechas e querem fazer sempre mais e mais, elas vão ter problemas com queda. É óbvio, a Laine vai poder explicar melhor o que acontece, mas eu consigo dizer que existe um enfraquecimento do fio muito grande, que nosso fio é pura queratina e um óleo natural que a gente tem do nosso corpo, que o nosso corpo libera. Isso daí, se você vai adicionando muita química de formol, pó descolorante com achismo muito forte, você vai enfraquecer o cabelo e vai tirar, vai puxar a vitamina do cabelo junto com a descoloração ou junto com a progressiva, e aí vai enfraquecendo, a pessoa vai ficando com o cabelo mais fino e cada vez, aliás, inclusive, existem duas diferenças. Você pode estar com quebra e não quebra. Então, a avaliação da profissional é fundamental para que a gente entenda se a queda vem do bulbo capilar, que é lá de dentro, lá quando a gente puxa, se ele sai da raiz, ou se ele quebra no comprimento do cabelo. Isso é uma dúvida que as minhas clientes, elas perguntam, depois elas perguntam de novo, mas na verdade elas estão fazendo de forma errada, equivocada. Geralmente faz a química, faz as mechas, não hidrata o cabelo, não devolve toda a vitamina que o cabelo precisa, não cuida dos fios, aí fatalmente enfraquece e vai ficando cada vez pior. Independente disso, Alaine, eu quero que você fale rapidamente fora a parte química, que é a minha área da beleza, o que é uma doença, o que a pessoa pode ter, que ela está, por exemplo, qual um tipo de doença que pode cair do cabelo? Então, com relação a essa, só complementando essa parte química sua, né? Então, a pessoa não precisa ficar sem fazer o procedimento químico, tá? Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que se preparar para fazer o procedimento químico, tá? Como eu já disse, o cabelo, a maior parte dele, a composição é proteína. Então, hoje nós temos colágeno, que são os peptídeos de colágeno, que a indústria Gelita, ela estudou a sequência, né, de aminoácidos da proteína do colágeno, que era uma proteína grande, nós não conseguíamos absorver, e ela trabalhou com reações enzimáticas em sequências de peptídeos de colágeno, que são aminoácidos, né, para a gente absorver, e sequências afins para a pele e para o cabelo, tá? Então, nós, já sabendo que nós vamos fazer um tratamento químico, no próximo mês, por exemplo, uma tintura, uma escova progressiva, o que a gente tem que fazer? Suplementar.
Então, a gente tem que prevenir através do colágeno Verisol, por exemplo, tá? Então, tem várias versões do colágeno Verisol, sachê, ele é tomado em água, não deixa gosto, tá? Ele pode ser tomado em goma, em chocolate, 70%, cacau. E também a gente pode suplementar com vitaminas, aminoácidos, biotina, por exemplo, né? Zinco, magnésio, né? Silício que participa é um mineral que participa da síntese de colágeno. Então você vai estar prevenindo, vai estar tratando o seu cabelo internamente com a nutrição. Tá? E um outro tratamento que você pode fazer é através de, hoje a tecnologia, né, prevê muito, né, trata muito a preventiva. Então nós temos a microbiota normal de intestino, microbiota normal, benéfica da pele e do cabelo também, do couro cabeludo. Então, o que a gente pode fazer? Esse alisamento, essa tintura vai atingir a nossa pele do couro cabeludo. Então, o que você pode tratar? Os micro-organismos, eles são benéficos. Então, eles estão ali em harmonia com o nosso organismo. E nós não podemos perder isso. Porque se a gente perder esses micro-organismos que são benéficos, não há antibiótico que resolva o nosso problema. Então, a tendência da cosmética hoje é cultivar, é dar mais saúde para esses micro-organismos a nível de pele, intestino e cabelo, né? E a gente consegue fazer isso hoje através de um shampoo com prebiótico, tá? Então ele vai formar um escudo protetor, um filme protetor no couro cabeludo, que é a nossa pele, e aí tomando internamente as vitaminas, os peptídeos de colágeno, você já vai estar preparado para receber a tintura, receber a progressiva ou um alisamento, outro tipo de alisamento, né? Um permanente, não sei nem se usa muito permanente hoje, mas acho que usa um pouquinho, né? Então você vai estar preparado para receber esse composto químico, né? E aí você não precisa se preocupar tanto com essa queda de cabelo. Porque uma das causas da queda de cabelo realmente é a parte química, os tratamentos químicos. Agora, tem outras causas, por exemplo, o hipotireoidismo, o hipertireoidismo. Há um descontrole onde há uma inflamação e as células da papila, do bulbo capilar, elas não entram em renovação e o cabelo não entra na fase anágena. Um lúpus, por exemplo, um lúpus também é um problema, é uma doença autoimune. É uma doença autoimune, onde o nosso sistema imunológico, as células do sistema imunológico não reconhecem, né, o nosso organismo. E ela começa a atacar o nosso organismo, agredir. Então, é um processo inflamatório também. Então, inibe assim, a síntese de células e o fio não entra na fase anágena. Estresse também. O estresse causa muita queda de cabelo. Nós estamos vivendo momentos de estresse. Tem muitas pessoas passando por momentos de ansiedade, estresse, e isso causa muita queda. Por exemplo, uma micose, né? A gente tem os micro-organismos que estão em harmonia com a gente. Então, eles estão lá convivendo bem. Mas, de repente, por um motivo ou por outro, um estresse, a gente começa a produzir sebo pelas glândulas sebáceas. Ou uma alteração de pH de um produto que usou, então eles vão se descontrolar e aí começa a dermatite seborreica, né? E aí é manifestado pela caspa. Isso, é manifestado pela caspa e aí os micro-organismos se proliferam, então você tem que fazer uso de shampoos para voltar ao número de colônias normal, né? E isso aí também, se você não controlar, torna-se uma dermatite seborreica crônica, né? Que é uma das causas grandes de queda, né? Isso, fica uma queda quase que irreparável, né? Isso. Tem alguém que falou do pós-parto também. Eu vi que alguém comentou aí. Realmente. Eu quero fazer uma pergunta. A Mônica, ela está perguntando para você se você tem esse tratamento na versão vegana. Ela está bem interessada em saber. Ou se, no caso, não existe contraindicação na sua forma de manipular esse tratamento. Acho que ela devia estar falando de biotina, na parte de... foi ela mesma que falou sobre a queda. Que ela tem queda já faz muitos anos
e ela quer saber se você tem alguma coisa na Então, versão vegana. hoje nós temos detergentes que a gente faz de shampoos de origem vegetal, do milho, por exemplo. Então, são detergentes extremamente suaves. A gente tem sim, tá? Então, a gente tem espessantes de origem vegetal, tá? E o pós-parto, realmente, durante a gravidez, a gente tem uma alteração hormonal muito grande, estrógeno, progesterona, né? E aí, depois, os níveis, quando o bebê nasce, né? Então, o cabelo cresce, tá na corrente sanguínea, estimula o crescimento, e há um descontrole nas 3 fases de ciclo do cabelo. Então, ele fica mais na fase de crescimento. Quando o neném nasce, então isso aí vai voltando ao normal. Então, parece que teve uma queda acentuada, mas não é. É o ciclo hormonal que está seguindo o seu ciclo normal, está voltando ao ciclo normal. Exatamente, uma vez que a mãe, para gerar um bebê, vai depositar toda a vitamina possível que ela tem nessa geração dessa criança abençoada, isso é completamente comum. Eu tenho clientes que têm os bebezinhos e elas demoram um ciclo de até 2 anos. Eu sempre peço, tenha paciência, que as coisas vão se acalmar e caso não tenha controle, o dermatologista é o mais indicado. Ele vai indicar, ele vai passar uma medicação, porque às vezes pode realmente desregular, né, Elaine? Sim, e sim. De repente pode acontecer, mas de repente não. Em coisa de 6 meses, mais ou menos de 6 meses. E outra coisa, falar. a queda de cabelo é muito subjetiva. Então, cada pessoa responde de um jeito. Então, pode ser que depois desses 3 meses, o ciclo volte ao normal. Mas pode ser que não. Então, para isso, tem o ginecologista, tem o dermatologista que vai encaminhar, já está fazendo o diagnóstico do porquê e vai entrar com a medicação para fazendo regular os hormônios. Exatamente. Qual foi a pergunta que você falou, Laine? Pulamos, né? Qual pergunta? De alguém que te perguntou alguma coisa agora. Versão vegana, se existem... Ó, a Esther, um beijo, Esther. A Esther Cassiano tá com a gente, que honra. Existe algum shampoo que retarda o aparecimento dos fios brancos? Essa pergunta... Existe tratamento assim. Existe uma substância que ela é natural, é de um melão, tá? E ele é rico em uma enzima que é extremamente antioxidante. Então, essa substância, ela retarda o aparecimento dos fios de cabelo branco, tá? Então, já existe, sim, já existe. Que demais, amei, amei. Essa nem eu sabia. Existe substâncias assim que já tratam. Tratamentos internos, de uso interno também. Laine, eu tenho uma pergunta aqui importante. Quem tem anemia congênita mesmo, a genética, anemia, ou a talassemia, a falta de vitamina no sangue, ela tem a tendência de ter mais enfraquecimento dos fios? É comum ou não? É comum, sim. Inclusive, a gente tem que prestar atenção com relação a isso. A nossa alimentação por causa do ferro, a falta do ferro, da ferritina, né, do transporte de oxigênio até as mitocôndrias, né, para a produção da energia. Então, tá tudo envolvido. Então, é comum, sim, ter queda de cabelo. Então, aí tem que fazer a reposição do ferro, a reposição dessas proteínas. Porque o que acontece? Uma dieta com baixa ingestão de proteínas, ferro, o organismo, o que ele vai fazer? Nosso organismo é muito inteligente. Ele vai fazer economia. Ele vai desviar esses nutrientes para os órgãos vitais de maior importância. Então, o que ele faz? Ele esquece dos nossos anexos. Esquece da pele e esquece do cabelo. Então, por isso que quando a gente faz uma dieta de emagrecimento, nós temos grandes chances de ter queda de cabelo. Por quê? Porque todo o nutriente vai ser desviado para os nossos órgãos de maior importância. Então, a nossa pele fica feia, fica desidratada, o nosso cabelo começa a cair. Então, tem bastante ligação, sim.
E o uso de medicamentos também, alguns medicamentos, uso prolongado de anti-inflamatórios, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Não estou falando que é uma regra, tá? Bem entendido. Alguns anticoagulantes, alguns antidepressivos, antihipertensivos, Eu queria falar lítio, sobre isso. Eu faço metotrexate. uma das perguntas importantes de um grande número, e inclusive um grande número mesmo, um número bem expressivo, eu acredito que tenha muito a ver com a nossa era, com a época que nós estamos vivendo, tem a ver mais ainda agora com a pandemia, mas as perguntas pertinentes a mim foi sobre o uso de antidepressivo e os problemas que as pessoas estão enfrentando, a ansiedade excessiva, a comelância excessiva, porque está trancafiado dentro de casa. Por exemplo, eu tenho uma cliente que ela veio conversar comigo que ela está se sentindo ansiosa e depressiva e percebeu que o cabelo dela está caindo assim, muito. Está caindo, ela anda pela casa, percebe cabelo no chão, está deitada no travesseiro, tem cabelo no chão. Então, é uma pergunta que eu gostaria que, com bastante seriedade, essa é uma das coisas que eu acho que está mais pegando aqui na nossa live, que tem muita gente querendo saber, Luane. Fala um pouquinho pra gente. Então, existem mesmo, né, essa preocupação, porque é o estresse, é aquilo que eu já falei. Então, o que a gente tem que fazer? A gente não tem como mudar. Eu tenho a pandemia aí, eu não tenho como mudar. Eu posso usar de recursos para diminuir o meu estado de estresse, né? Através do quê? Meditação, nós temos os óleos essenciais, tem os florais, né? Se for um caso de ir para um médico para tomar um ansiolítico, também é bem-vindo. Só que, por outro lado, é o mesmo caso do tratamento químico. Eu vou ter que nutrir meu fio de cabelo através de shampoos, através desses prebióticos, através do colágeno verisol, que é o peptídeo de colágeno, e através dessas cápsulas, dessa suplementação. E outro ingrediente muito bom também, que é de tecnologia nova, é um produto de nome Keranat, também de uso interno, tá? Pessoal, Keranat. O Keranat, o que ele é? Ele é extraído do painço, do alpiste, né? Então, são os lipídios do alpiste, que aí eles são encapsulados em fosfolipídios e ceramidas, glicoceramidas. E o que acontece? Com essa encapsulação, ele é melhor absorvido, ele é rapidamente absorvido pelo intestino e ele vai direto para o sítio de ação, que é o bulbo capilar, que é a papila. E lá na papila, ele vai estimular a renovação celular e a fase anágena. Então, onde ele fica acelerada, essa renovação celular, então ocorre a fase anágena em maior número. Então, vai ter mais esse metabolismo das células, mais cabelos na fase anágena, indo para a catágena, e aí você vai estar nutrindo. Por quê? Porque ele lubrifica o fio também, tem ceramidas. Então o cabelo fica forte, fica volumoso, ele fica hidratado e as células estão se renovando constantemente. É uma cápsula também. Você não quero usar vitamina. A pessoa vegana que falou. Então ela não quer usar vitamina, biotina, tal. Ela tem o Keranat, que vai nutrir de dentro para fora e ele vai aumentar o volume, vai engrossar o fio, vai deixar brilhante, vai preservar o pigmento também, da melanina, também vai proteger. Já tem gente falando que Keranat é top, tá vendo? É muito bom. É muito importante. É muito legal saber. Laine, é muito importante a gente falar de um detalhezinho aqui, que a maioria das nossas clientes, inclusive elas devem ir até você também te procurar e falar mais ou menos a mesma coisa. Elas reclamam muito da queda, mas elas insistem em não fazer um tratamento adequado, que geralmente levam meses. Dentro do meu diagnóstico, quando alguém vem falar comigo e eu percebo que ela está realmente com uma queda acentuada, eu indico a farmácia, peço para ela ir até a ervas e aí conversar com a farmacêutica responsável. Eu já anteriormente a isso, eu falo, olha, a questão é a seguinte, você está disposta a tomar a medicação, mesmo que natural, controladinha, bonitinha, todos os dias, como se fosse tomar água? Porque é necessário tratar de fato. Se a gente não tratar do início ao fim, você inicia, ele melhora, dali a pouco você vai parar com a medicação e ele vai piorar.
Então, fala um pouquinho sobre o início, meio e fim do tratamento, ou se ele é a longo prazo, explica para as clientes que elas precisam entender que elas têm que começar e ir até o final. Zene, amada, um beijo para você. Estou morrendo de Não, saudade. Zene é uma podóloga de Araraquara sensacional, que eu trabalhei, tive a honra de trabalhar, e ela está aqui curtindo tudo que a gente está falando. Beijo, ai, que Zene. legal. Então, realmente você tem razão. Não pode começar e parar o tratamento. Porque, por exemplo, se o tratamento envolve uma cápsula, envolve um queranate ou um complexo de aminoácidos, vitaminas, tem o tempo de absorção, tem a porcentagem de absorção e também, se for um uso tópico, por exemplo, um minoxidil, né? O minoxidil, ele retarda ele aumenta a fase anágena e catágena. Então, ele retarda o aparecimento da fase telógena, que é a fase de morte dos fios. Então, se eu paro de usar o minoxidil, volta ao ciclo de vida normal do cabelo. Então, aí não vai ter a fase normal. Porque, por exemplo, a fase anágena, que é a fase de nascer os fios, ela demora de 2 a 6 anos. A fase intermediária demora 3 semanas e a telógena 3 meses. Então, o minoxidil, ele aumenta essa fase anágena. Então, o que acontece? O uso por um bom tempo, então eu vou ter mais cabelo em nascimento, tá? E vocês vão observando o nascimento dos cabelinhos, tá? E ele aumenta também a microcirculação. Então, esse é o mecanismo de ação do minoxidil. Então, eu parei de usar, então vai cortar o efeito. Então eu preciso que esse cabelo se torne maior, que ele se torne mais forte, né? Então eu preciso de um uso prolongado dele, né? Então precisa realmente disso. Então, para repor também a microbiota, para manter a saúde da microbiota normal do couro cabeludo, também eu preciso usar um tempo, que eu estou alimentando, eu estou nutrindo os micro-organismos. E não é uma semana ou um mês que vai fazer isso aí. Então, eu preciso recuperar, muitas vezes, recuperar a microbiota, né? Um tratamento antifúngico também. Se a pessoa está com a dermatite seborreica, com a caspa. Então, também tem um tempo para recuperar essa microbiota normal. Tá, isso mesmo, é exatamente isso. Eu achei interessante, agora que você explicou um pouquinho sobre o tempo de crescimento, que isso é importante para elas entenderem que tudo tem um ciclo, né? A gente vai precisar passar por todo o tratamento, o cabelo também vai ter que reagir por todo esse período, e aí sim ter o resultado que é a volta dos cabelinhos, né? Aliás, é bem imediato, né, Laine? Quando a gente começa a tratar e sistematicamente eles começam a brotar mesmo. Começam. Eu tenho muita experiência, eu tenho um cabelo muito fininho e eu faço uso de vitamina já tem muitos anos para cuidar. Eu tenho pouquinho cabelo, você já tem bastante, né, Laine? Tenho bastante. Cabelo grosso, bastante. É muito cabelo. Ó, né, tem até uns cabelinhos aqui nascendo. Aí, ó, tá vendo? Ela toma vitamina. Tomo, faço suplementação, sim. Laine, tem mais, a gente já está encerrando, está quase terminando. Eu tenho uma amiga que está passando por uma fase muito delicada, ela está enfrentando um câncer de mama e ela perdeu os cabelos, né, por estar fazendo um tratamento com quimioterapia, uma pessoa muito querida, e agora ela está querendo ter alguma esperança. Na verdade, o que eu quero falar, e eu quero que você complemente, né, logo na sequência, a forma de como eu já tratei de pessoas com pós-quimioterapia, que venceu o câncer, que é o propósito de todo o tratamento quimioterápico, eu queria falar para essa minha querida amiga que o cabelo vai crescer, ele vai vir até melhor do que ele realmente era, vai dar tudo certo, mas que realmente a gente acabou de falar sobre os ciclos, e isso é mais um ciclo da vida dela, não é? Com certeza. Eu não posso falar sobre medicamentos, tenho certeza que você tem muito mais sensibilidade nesse aspecto, mas eu posso falar como ser humano e como profissional que já viveu com outros clientes. O cabelo vai crescer, ele vem forte, mas ele vem forte para danar. E a pessoa depois passa a ter um valor diferente. Ela vê o cabelo de uma forma diferente, assim como ela se vê de forma diferente. Então, lute, seja forte, que vai dar tudo certo. Laine, complementa para mim.
Então, nessa fase, realmente, você tem razão, mas tem solução sim. Então, Aí, ó. continuo falando, então, da parte nutricional. Então, ela pode fazer o uso do Keranat, tá? E ela vai estar alimentando esse cabelo, vai estar nutrindo esse cabelo. Não importa que vai estar fazendo um tratamento de quimioterapia por cima, mas ela vai estar continuando com a nutrição do cabelo. E a vantagem da farmácia é que a gente... O que tá acontecendo? Peraí, gente, deu uma travadinha. Tô usando ela. Tá de volta. Laine. Eu acho que a internet dela deu uma travadinha. Mas é bem... a internet dela parou. Mas é um complemento que eu deixei para que ela falasse, justamente porque ela tem muita propriedade nisso. Ah lá, peraí. Pronto, vamos ver? Tá entrando de volta, gente. Ai, não sei, caiu. Não, deixa eu só finalizar, então. Finaliza, por favor, que é bem importante. Então, eu achei legal porque essa situação dela não é uma nem duas, são muitas pessoas que passam. Então, o Keranat, ela vai fazer o tratamento da quimioterapia, usar o Keranat. E a vantagem da farmácia de manipulação é que são várias fórmulas que trabalham em conjunto, é uma somatória. Então, ela vai ter o Keranat e ela pode ter um shampoo com esse prebiótico que ela vai nutrir, porque ela está fazendo a quimioterapia, mas ela está com a pele dela, então ela tem o micro-organismo normal dela. Então, esses micro-organismos estão aqui. E ela vai nutrir com o shampoo prebiótico e também fazer uso de fatores de crescimento nesse shampoo. Por quê? O que são fatores de crescimento? São substâncias que a gente já tem no nosso organismo, são proteínas, que por um motivo ou por outro, por envelhecimento ou por um tratamento químico desse, né, de quimioterapia, eles ficam diminuídos. Então, você vai suplementar um produto que você já tem de maneira tópica. Então, ele tem afinidade pela pele, ele vai direto no sítio de ação. É como se ele desse uma cutucada na célula idêntica dele, bioidêntica, que aí ele vai voltar à renovação celular, entendeu? A fazer a frase anágena de novo. Então, eles são proliferativos, né? Então, eles induzem, eles mandam a informação, ó, você tá meio parado aqui, então vamos lá. Então, é uma suplementação tópica dos fatores de crescimento. E tem vários fatores de crescimento, que eles entram na renovação celular, eles melhoram a circulação sanguínea. E do mesmo jeito que quem quer perder cabelo por hirsutismo ou nas axilas, por exemplo, tem fatores de crescimento que inibe a proliferação das células, que é o efeito contrário. Mas aí é outro. Então, hoje, a cosmética tem muita tecnologia para usar. Por exemplo, tem um produto que é uma biotina tópica. Então, tem a pessoa que não quer tomar biotínica porque é vegana, mas ela pode colocar no shampoo fatores de crescimento, prebiótico, que vai nutrir, não é probiótico, é prebiótico, vai alimentar. E ela pode colocar uma biotina tópica, por exemplo. Então, a gente, na farmácia de manipulação, a gente pode usar de várias vertentes na mesma fórmula. Então, a gente pode estar fazendo isso. Muito bom. A Elza está falando, muito boa essa live, aproveitei muito, muito obrigada. Elza, obrigada a você por ter saído, parado um minutinho do seu tempo, escutado a gente. A gente quer falar até muito mais, né, Laine? A gente tem muito conteúdo e muito amor pela profissão que a gente exerce, então a gente quer cuidar de vocês. E agora, a hora é essa. Laine, vocês estão trabalhando, né? Sim, nós estamos trabalhando com todos os cuidados, como estabelecimento de saúde, né? A gente não pode deixar de ajudar as pessoas, de fazer o medicamento. Muitas pessoas têm medicamentos de uso contínuo, medicamentos de urgência, então nós não paramos.
mas a gente toma as medidas de segurança, tem as barreiras, tem os produtos antissépticos, o álcool 70, o álcool gel, né? Então a gente está trabalhando sim. Tem a barreira mecânica das máscaras também. Muito bom. Laine, então, olha, eu acho que as perguntas mais importantes a gente sanou dúvida de muita gente, mesmo porque a live vai ficar gravada, depois as pessoas vão poder ver, eu vou mandar especial para as pessoas que não puderam, que estão trabalhando, a gente tinha esse horário específico, mas nós vamos ter mais oportunidades, vamos trazer mais conteúdo. Então, eu queria te agradecer, foi demais. Você é muito inteligente. Imagina, a gente está aqui para ajudar. E se tiver alguma pergunta que não foi esclarecida, alguma coisa que a gente não falou, eles podem mandar por direct, que a gente vai procurar estudar o assunto, vai procurar mandar informação através das redes sociais, do WhatsApp. A gente está aqui para passar conhecimento e estudar junto, né? É isso aí. Obrigada pelo apoio, obrigada por ter aceitado de início. E eu que agradeço. Eu queria te mandar um beijo, queria dizer também a surpresa que eu deixei para o final, mas não menos importante, talvez a mais importante de toda a minha história. Eu comecei falando sobre a minha vida, mas eu tenho que explicar que a gente tem hoje uma barbearia que completou 1 ano. Eu já tenho bastante anos de carreira, mas a gente tem uma empreitada nova aí. E em 1 ano a gente já fez muita coisa andar. E aqui ficou lindo. É aqui na Buscardi, na cidade de Matão. A barbearia chama A Toca Barbearia. E aí, depois de muitos estudos, de conversar bastante, da Elaine sempre entender as minhas boas intenções, a gente tomou uma decisão juntas. E eu queria apresentar para vocês a nossa linha. Eu tô assim, muito, muito honrada, muito feliz. Eu não sei se vai dar para vocês verem, peraí. Aí, ó. Tá dando para ver, Elaine? Tá sim. Peraí. Olha, gente, o que chegou pra gente. Peraí. Travou? Não. Mas olha, gente, nosso kitzinho de barbearia chegou. Tamara, já tem um amigo querido que quer um kit. A gente vai ter o olhinho reparador para barba, o shampoo anti-seborreico que a gente estava conversando, que homem também sofre com caspinha, com tudo. Vamos ter o balme para quem gosta de deixar a barba macia. E nós vamos ter a pomada para barba, que vai deixar a barba bem alinhada, bem tudo certinho, tudo elaborado pela Laine, essa incrível, que me ajudou muito. Estou muito feliz, muito contente. E aí, Laine, queria que você falasse, para encerrar, sobre esses produtinhos, para deixar meu público seguro. Não, com certeza. Você solicitou, né, as formulações que os clientes mais queriam, mais procuravam, e a gente foi adaptando a fórmula de acordo com a sua necessidade. Então, hoje o homem se preocupa muito com a barba, né? Em manter a barba hidratada, a barba limpa, né? Ela uniforme. Então, a gente colocou hidratantes, umectantes nas formulações que atendiam às suas necessidades. E o shampoo a mesma coisa, né? É uma queixa, a dermatite seborreica, então a gente tratou essa parte, a queda e a dermatite seborreica em um produto só. Muito bem, Laine. Obrigada, minha querida, por tudo. Agora a gente vai divulgar, falar para todo mundo que tem aqui mais uma parceria muito eficiente, efetiva. Estou muito contente, viu? Agora é sucesso. Vamos esperar isso passar. Eu que agradeço. Com certeza. Eu que agradeço a participação, tá? Espero ter ajudado, né? E alguma dúvida a gente está aqui para continuar ajudando. Obrigada, gente. Eu queria mandar um beijo para todos vocês,
para quem esteve com a gente. E muito obrigada. Logo a gente vai ter mais lives, coisas sobre saúde, sobre beleza. Vamos ter parceria com maquiadora. Vamos fazer um barulho aqui para todo mundo se sentir mais aconchegante, aconchegado, abraçado e amparado nesse período, tá bom, pessoal? Um beijo para todo mundo. Beijo, Laine. Com certeza. Beijo, Tchau, tchau. beijo. Tchau.